Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais uma aulinha de matemática para ajudar vocês a conduzir a vida de vocês com a matemática incluída, porque como eu já disse a vocês, a matemática faz parte do nosso dia a dia. Eu sou a professora Salvina Freitas e eu trouxe para vocês hoje uma aula sobre subtração. Mas antes da gente começar a nossa aula, eu vou lembrar a vocês a presença do nosso amiguinho, o Engrenadinho Júnior, que é um aluno aqui do estúdio que participa das aulas junto com a gente. E lembrar vocês também que nós estamos na TV Nova, canal 22, com as nossas aulas, não só da EJA, mas de todas as disciplinas e séries e anos. Então, de 7 da manhã às 8 e à tarde de 13 às 14, estamos lá, dando as aulinhas para vocês. Mas se vocês não têm tempo de assistir nesse horário, estão ocupados, estão trabalhando, estão estudando, tudo bem. As nossas aulas vão estar disponíveis no YouTube para que você acesse lá, Escola na TV Abreu Lima, e você vai assistir às suas aulas, ver e rever os conteúdos para ficar assim, ó, bem antenadinho, bem sabidinho, principalmente na matemática, que é o que eu trago para vocês hoje, tá bom? Então, vamos lá. Hoje nós vamos trazer a operação subtração. Então, as turmas de EJA fase 1 e fase 2 vão ser contempladas com esse conteúdo, mas também outras séries podem assistir também e aprender junto com a gente, não é isso? Então, na aula anterior, então a nossa aula vai começar, vamos falar de subtração, vocês venham comigo, tá bom? Que é muito bom falar de operações matemáticas. Agora vem a pergunta, o que é subtração? Então, na aula passada, na primeira aula de matemática, nós tivemos noção de quantidade, reconhecendo os numerais, que a gente já conhece, mas que a gente precisa estar sempre revisando. A gente fez a operação adição e agora nós chegamos na segunda operação da matemática, que é a subtração, que muita gente diz que é difícil, mas não é. Vamos lá observar direitinho, entender o que é subtração, em que momento ela vai entrar na nossa vida, no nosso cotidiano, e aí vocês vão ver que não é difícil. Então, o que é subtração? É a ideia de diminuir, de eliminar, de tirar, de emprestar, de gastar, de perder, de retirar, de subtrair, de resto, que é o total, da continha, e a diferença, que é justamente quando a gente faz a relação de perda ou diminuição de um número para outro, ou de uma quantidade para outra. Subtração A subtração é uma das 4 operações básicas da matemática. Vocês lembram quais são as outras? Vamos lá. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, a gente vai a cada aula trazendo uma operação para ensinar vocês, para vocês ficarem assim, ó, bem fera na matemática. A subtração está ligada à ideia de diminuir. Muita gente diz com a continha de diminuir. A subtração é um ato de perder elementos. Então, a gente vai observar nos probleminhas, nas situações que o contexto diz que a gente diminuiu ou perdeu, e aí a gente vai fazendo os cálculos. Toda vez que tiramos elementos ou valores, estamos subtraindo. Então, vamos conhecer os termos da subtração. Olha só, gente, o que eu tenho de legal para passar para vocês. Os números envolvidos na continha de subtração,
eles se chamam minuendo e subtraindo. Minuendo os números que aparecem na parte de cima da continha e subtraindo o que aparece logo abaixo. O resultado dessa operação é que a gente vai chamar de diferença. Vamos apresentar a continha, né? Então, os termos e vamos ver o sinal. Então, aí eu trouxe uma continha prontinha para vocês, que temos aí o 19 no minuendo, que é a parte de cima, como eu disse a vocês, e o 6 no o subtraindo, que é a parte abaixo do minuendo, de onde nós vamos retirar a diferença. E o resultado dessa operação a gente chama de resto ou diferença, que é justamente o que sobra ou o que a gente tirou, né? Depende de como a gente faça a leitura nesse momento. Exemplo de subtração. Então, eu trouxe esse exemplo, eu acho que você já conhece esse exemplo, mas vamos lá. 3 bonequinhos, agora a gente vai... a gente tem 4 bonequinhos e vamos tirar 1. Então, menos é o símbolo da subtração. 4 menos 1 igual a 3. Então, tínhamos o total de 4, tiramos 1 e ficamos com 3. Então, fizemos uma subtração, diminuímos a quantidade que tínhamos. Então, retirando 1, tínhamos 4, retiramos 1, ficamos com 3. Agora vamos resolver as operações de subtração na continha, tá certo? Então, ali nós temos o quadro com a apresentação no sistema de numeração decimal, né? Quem é unidade, quem é dezena, quem é centena. Lembra que eu expliquei para vocês que quando a gente vai resolver, a gente começa pela unidade? A mesma coisa, começa sempre a resolver a subtração pela unidade. Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos armar essa continha e, em seguida, resolvê-los, tá bom? Então, no minuendo, que é a parte de cima, nós temos 8, 8 e 9. 9 é a unidade, 8 a dezena, 8 a centena. E no subtraindo, que é a parte de baixo, a qual a gente vai tirar, vai diminuir ou vai subtrair, nós temos 7, que é a unidade, 4, que é a dezena, e 5, que é a centena. Então, vamos efetuar essa operação. Então, como é que a gente começa? A gente pode começar ou do minuendo, que é a parte de cima, retirando o subtraindo, aquela quantidade ou aquele valor, ou então a gente pode começar do subtraindo e fazendo a pergunta, quanto que eu preciso para chegar a esse outro valor, tá certo? Então, vamos ver na prática. Eu tinha 9, tirei 7, fiquei com 2. Ou então, eu tenho 7 e quero chegar a 9 e faltam 2. Então, você pode fazer essas duas estratégias, esses dois caminhos para poder resolver a sua continha. Então, 8 menos 4. Fica 4. Ou então eu posso dizer, eu tenho 4 e quero chegar a 8. Quanto que eu vou precisar? Então, eu vou colocar mais 4. 5 para 8. Faltam 3. Ou então, 8, tiro 5, fico com 3. Então, você pode fazer dessas duas formas que vai dar certo. Vamos a outro exemplo. Nós temos aí 7 na unidade, 6 na dezena, 9 na centena, que é o minuendo, que é a parte de cima, é o total, onde a gente vai tirar o que vamos precisar, que é o subtraindo. Vamos tirar 4 na unidade, 6 na dezena e 1 na centena. Então, vamos lá. Eu tenho 7, tiro 4, fico com
3. Ou então, eu tenho 4 e quero chegar a ter 7. Quanto eu vou precisar? Então, vai dar lá o mesmo resultado. Então, agora eu tenho 6. E se eu tirar 6, vou ficar com quanto? Com 0, né? Eu tinha 6 e tirei 6. Ou então, eu tenho 6, eu preciso de mais alguma quantidade para ter esses 6? Não, então o valor é 0. E eu tenho 9, tiro 1, fico com 8. Ou então, eu tenho 1 e quero chegar a ter 9. Quanto eu preciso? Preciso de 8. Então, podem usar essas duas linguagens para resolver a sua continha de subtração. Então, a essa operação, a gente chama de subtração sem reserva. O número que estava no subtraindo era menor do que estava no minuendo, então a gente fez a nossa continha tranquilamente. Então, o resultado, né, deu certinho o número natural e então a gente chama de subtração sem reserva. Subtração com reserva, agora é diferente. É o bicho de 7 cabeças para muita gente. Vem aquela história de que está faltando, que não dá, que vai pedir emprestado, como emprestar, por que emprestar, como devolver. Então, isso surge assim meio que umas interrogações na cabeça das pessoas, mas que a gente vai explicar direitinho. Então, primeiro passo, vamos armar a conta? Monte a operação. Então, eu trouxe uma continha pequenininha para a gente não ficar com muita dificuldade em aprender essa reserva. Então, minuendo é a parte de cima, né? Como eu já disse a vocês, o número ali é 42, são 2 unidades e 4 dezenas. E o subtraindo, o número é o 13, 3 unidades e 1 dezena. Então, o minuendo em cima, o subtraindo embaixo, a gente passa o tracinho, coloca o sinal da subtração, que é um tracinho, e agora nós vamos resolver a continha de menos. Opa, eu tenho 2 no minuendo e 3 no subtraindo. Como fazer isso? Se eu vou tirar, como é que eu vou tirar 3 de 2? É justamente a reserva que a gente está falando. Então, nós vamos precisar pedir ao 4 uma dezena emprestado. Então, o 4 não é uma dezena, então, quando ele empresta um valor, ele empresta uma dezena, porque ele é dezena. Então, uma dezena que foi emprestada pelo 4, junto à unidade, que é o 2, eu vou ficar com 12. Então, eu tenho 12, tiro 3, fico com, pedi emprestado 1, vamos entender direitinho. Eu tinha 4 na dezena, precisei pedir emprestado, ele me emprestou 1 e eu resolvi minha continha. Mas aí, a gente precisa entender que esse 4, que é a dezena, quando emprestou uma dezena para o 2, ele perdeu essa dezena. Então, se era 4 dezenas e emprestou uma dezena, ficou apenas 3. Então, 3 é a dezena agora. Agora vamos resolver direitinho. Eu tinha 12, tirei 9, aliás, tirei 3, fiquei com 9. E eu tinha 3, lembra que o 1 foi emprestado e emprestou a dezena, né? Então, eu tinha 3, tirei 1, fiquei com 2. Então, o resultado, 42 menos 13 é igual a 29. Deu para vocês entenderem um pouquinho? Mas não se preocupe, a gente vai ter outros exemplos para que vocês tirem as dúvidas. Segundo passo, pegue o material dourado e separe. Vocês conhecem, né, o material dourado, que são bloquinhos, né, para que a gente apresente valores
resolvam operações, resolva problemas, né, utilizando esse material. Então, eu tenho aqui, o numeral foi 42, que a gente trabalhou na continha, não foi? Então, vamos lá. As 4 dezenas, tá aqui, 4 dezenas, um bloquinho desse tem 10 unidades, que junto formam uma dezena. Então, uma dezena, 2 dezenas, 3 dezenas, 4 dezenas. E eu preciso de 2 bloquinhos de unidade para formar o numeral 42. Terceiro passo, para resolver com o material dourado, a gente já selecionou e apresentou para vocês. E agora vamos lembrar da continha que nós fizemos. Nós tínhamos 4 unidades e emprestamos uma unidade para se juntar, aliás, uma dezena para se juntar à unidade. Então, eu fiquei com 3 dezenas, porque emprestei um para lá, e aqui ficou com 1 dezena e 2 unidades. E aí a gente resolveu a nossa continha e já tivemos o resultado, foi isso? Então, tá aí a apresentação para vocês verem como fazer. Então, o último passo, né, o quarto que a gente fez foi armar a continha e subtrair, tirando os 13 dos 42, e a gente ficou com 29. Novamente, calculando a continha, botando direitinho para vocês verem como ficou. Olha aí, tínhamos 4 dezenas, emprestamos uma para a unidade ficou com 12 e resolvemos, né? 12, tiramos 3, ficamos com 9. Lembramos que o 4 emprestou uma dezena e ficou apenas com 3. De 3 tiramos 1, ficamos com 2. E aí chegamos ao resultado da subtração com reserva. Então, essa reserva é quando a gente precisa pedir emprestado para poder resolver a continha certa. Então, tá aí a representação para vocês. E aqui a gente pode apresentar, né, uma outra forma de vocês fazerem, né, com qualquer elemento que vocês tiverem. Pode ser pauzinhos, tracinhos, bolinhas. Do jeito que a gente aprende, como eu digo, o melhor jeito que vocês puderem ter, até utilizar os dedos, porque a contagem começou a partir de contar nos dedos, mas vocês podem ficar à vontade para usar qualquer material que vocês tiverem. E aí a representação de uma continha, 12 menos 3 igual a 9, que foi a primeira parte daquela continha que a gente mostrou da adição com reserva, lembra? Então, vamos relembrar para fixar os termos da subtração, que é minuendo a parte de cima, subtraindo a parte de baixo, diferença, resto ou diferença, o resultado da operação. E lembrando que o sinal da subtração é só um tracinho que a gente chama de sinal de menos. Vamos resolver os probleminhas? Vamos lá aplicar a subtração. Seu Carlos tinha na carteira R$ 237. Ele gastou no supermercado R$ 104. Novamente o dinheirinho para a gente pensar. Com quantos reais ele ficou? Então, armamos a continha, 237 é o minuendo, 104 o subtraindo, o resto ou diferença, R$ 133. Então, seu Carlos ficou com R$ 133, é o resultado do probleminha, é a resposta à pergunta que a gente fez ao terminar a situação problema. Então, lembrando que o sinal da subtração é o tracinho, não é? Que a gente lê menos. E vamos a mais um exemplo. Eu dei 35 figurinhas para o meu neto Paulinho. Ele foi brincar no quintal com os irmãos mais velhos e acabou perdendo 20 figurinhas. Quantas figurinhas restaram? Então, nós tínhamos 35, tiramos 20 figurinhas e o netinho ficou com 15 figurinhas. Muito bem. Agora vamos a mais um cálculo.
Paula comprou uma caixa com 39 morangos e seus filhos Luiz, José e Paulo comeram juntos 6 morangos cada um. Então, olha aí a adição também junto da multiplicação, da subtração, né? Então, se ela tem 3 filhos e cada um comeu 6 morangos, ao total foram 18. Então, se eles comeram 18 morangos, quantos ficaram? Então, aí está a apresentação da continha e o resultado, 39 menos 18 igual a 21 e é isso aí. Chegamos na hora de você fazer o seu desafio, né? Você pode encontrar, você vai encontrar esse resultado da multiplicação, da subtração, quando você aplica no seu dia a dia, no troco das compras, da feira, do pão da padaria, da passagem do ônibus, do botijão de gás. Então é onde a gente vai, quando eu digo a vocês que a matemática está no nosso dia a dia. E chegou a hora do desafio, né? Temos tantos números, sinais, mas aí agora é com vocês. Vocês vão no caderno de vocês fazer essas continhas e eu não vou resolver com vocês porque o desafio é de vocês, ok? Então, é isso aí. Terminou a nossa aulinha de subtração e na próxima aula eu vou trazer outros probleminhas para vocês, outras continhas, outras operações, tá certo? Para que a gente possa estar aprendendo cada vez mais. Tchau, até a próxima!